Você já sentiu algo diferente, uma paz que não dá para explicar, mesmo quando tudo estava dando errado? Já teve aquele momento em que parecia que alguém estava falando com você, mas não era uma voz audível? Talvez você não tenha percebido, mas isso pode ter sido o Espírito Santo. Muita gente pensa que sentir o Espírito Santo é algo distante, reservado só para pessoas mais espirituais ou líderes religiosos. Mas a verdade é que o Espírito Santo quer se conectar com você, exatamente como você está agora, com suas dúvidas, seus medos, suas falhas, e até com o vazio que às vezes você sente. Antes de continuar, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: Espírito Santo, fala comigo. Isso pode parecer simples, mas é um passo de fé. E fica comigo até o final, porque o que você vai sentir pode transformar algo dentro de você hoje. Talvez você esteja assistindo esse vídeo porque algo te trouxe até aqui. Não foi por acaso. Pode ter sido uma recomendação, uma curiosidade, ou até um momento de dor. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda certeza. Deus sabe exatamente onde você está agora. E o Espírito Santo, ele é a forma mais próxima de Deus agindo na sua vida hoje. Ele não é apenas uma força ou uma energia. Ele é presença. Ele é direção. Ele é consolo quando ninguém mais entende você. E talvez, neste exato momento, você esteja precisando disso mais do que imagina. Talvez exista um vazio que você não consegue explicar, uma inquietação que não passa, ou um peso que você carrega em silêncio. E mesmo que ninguém ao seu redor perceba, ele percebe. O Espírito Santo conhece cada pensamento que passa pela sua mente, cada lágrima que você tentou esconder, cada oração que você fez em silêncio, sem saber se alguém estava ouvindo. E a verdade é, ele estava. Sempre esteve. Ele fala de maneiras simples, mas profundas. Às vezes é uma paz inexplicável no meio do caos. Às vezes é um sentimento suave dizendo continua. Às vezes é aquele incômodo que te impede de desistir completamente. Não é coincidência você estar aqui agora. Não é apenas mais um vídeo, nem mais um momento qualquer. Pode ser um chamado. Pode ser um recomeço. Porque quando o Espírito Santo se aproxima, algo dentro da gente começa a mudar. A gente começa a enxergar diferente, a sentir diferente, a desejar coisas que antes nem passavam pela nossa cabeça. E talvez hoje seja o dia em que você vai parar de ignorar essa voz. Talvez hoje seja o dia em que você vai reconhecer que não está sozinho. Ele está aí com você, agora mesmo. E se você permitir, ele pode transformar tudo. Sabe aquele momento em que você quis desistir, mas algo dentro de você disse continua? Isso pode ter sido o Espírito Santo. Sabe quando você sente um aperto no coração ao fazer algo errado, mesmo quando ninguém viu? Isso também pode ser ele, te guiando de volta. O Espírito Santo não invade. Ele convida. Ele não força. Ele toca. E talvez o maior problema é que muitas pessoas estão esperando sentir algo extraordinário. Um arrepio forte, uma experiência sobrenatural, quando, na verdade, ele também se manifesta no silêncio. No silêncio de um quarto, quando você para por alguns segundos e sente uma paz que não sabe de onde vem. Naquele pensamento insistente que te chama para fazer o certo, mesmo quando é difícil. Naquela vontade inesperada de recomeçar, de pedir perdão, de mudar de caminho. Ele está nos detalhes que muita gente ignora. Na calma que chega depois da tempestade. Na força que aparece quando você acha que não tem mais nenhuma. O Espírito Santo fala baixo, mas fala claro para quem decide ouvir. Ele não precisa de espetáculo para agir, não precisa de aplausos nem de grandes sinais para provar que está presente. E talvez por isso tantas pessoas não percebem. Porque estão olhando apenas para o extraordinário, enquanto o agir de Deus acontece no simples, no cotidiano, no invisível. Às vezes, é no meio do cansaço que ele te sustenta. Às vezes, é no meio da dúvida que ele te direciona. Às vezes, é no meio da dor que ele te abraça, mesmo que você não veja, apenas sinta. E se você prestar atenção, vai perceber que ele nunca deixou de falar com você. Nunca deixou de te chamar. Nunca deixou de estar presente. Na paz que chega do nada. Na clareza em meio à confusão. Na força que você não sabia que tinha. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Você tem dado espaço para o Espírito Santo agir na sua vida? Porque muitas vezes,
O problema não é que Deus não fala. É que a gente está ocupado demais para ouvir. Barulho, redes sociais, preocupações, ansiedade. Tudo isso vai abafando aquela voz suave que tenta te guiar. Mas hoje, aqui, agora, você pode fazer algo diferente. Respira fundo por um segundo. Sente esse momento. Diminui o ritmo, mesmo que só por alguns instantes. Percebe que, no meio de tudo que está acontecendo na sua vida, ainda existe um espaço. E esse espaço pode ser preenchido por algo maior. Talvez você não precise de respostas imediatas agora. Talvez você só precise estar presente. De verdade. Fecha os olhos, se puder. Silencia um pouco os pensamentos. Não precisa de palavras bonitas, nem de uma oração perfeita. Às vezes, tudo que Deus espera é um coração disponível. Um coração sincero, aberto, disposto a ouvir, mesmo que não entenda tudo. E nesse pequeno gesto, nesse simples parar, algo começa a acontecer. A ansiedade pode diminuir. A mente começa a desacelerar. E aquela voz, que antes parecia distante, começa a ficar mais perceptível. O Espírito Santo não se afastou. Ele só estava esperando você criar espaço. E talvez esse seja o começo de algo novo. Não porque tudo vai mudar de uma vez, mas porque, a partir desse momento, você decidiu ouvir. E quando você decide ouvir, algo dentro de você começa a alinhar. Pensamentos que antes estavam confusos começam a se organizar. Sentimentos que pareciam pesados começam, aos poucos, a perder a força. Não é mágica. É presença. É perceber que você não precisa carregar tudo sozinho. Que existe uma direção disponível, uma paz acessível, uma força que não vem de você, mas que age em você. E quanto mais você pratica esse silêncio, mais sensível você se torna. Mais atento aos pequenos sinais. Mais consciente das escolhas que faz. Você começa a notar quando algo não está certo. E também começa a reconhecer quando está no caminho certo. E isso muda tudo. Não necessariamente ao seu redor de imediato, mas dentro de você. E quando o interior muda, o exterior, aos poucos, acompanha. Talvez você ainda enfrente dificuldades. Talvez ainda existam dúvidas, medos, incertezas. Mas agora, você não está mais perdido no meio disso tudo. Existe uma direção. Existe um consolo. Existe uma presença constante, mesmo nos dias mais difíceis. E tudo começa assim, com um momento simples, com uma pausa, com uma respiração, com uma decisão silenciosa de ouvir. E apenas pense nisso. E se o Espírito Santo estiver tentando falar comigo agora? Não precisa de ritual complicado. Não precisa de palavras difíceis. Só precisa de um coração aberto. Porque o Espírito Santo não procura perfeição. Ele procura disponibilidade. Talvez você ache que não é digno, que já errou demais, que já se afastou demais. Mas a verdade é que ele nunca se afastou de você. Mesmo nos momentos em que você decidiu seguir sozinho, ele continuou ali, em silêncio, mas presente, esperando, não para te julgar, mas para te acolher. O Espírito Santo não mede o seu passado para decidir se pode se aproximar. Ele olha para o seu coração agora, para a sua disposição neste momento. E não importa quantas vezes você caiu, o que importa é que você ainda pode se levantar. Não importa o quanto você se distanciou, sempre existe um caminho de volta. E esse caminho não começa com perfeição. Começa com um simples "eu preciso de ti". Talvez você não saiba nem por onde começar. Talvez nem consiga colocar em palavras o que está sentindo. E tudo bem, porque o Espírito Santo entende até aquilo que você não consegue explicar. Ele conhece o que está no mais profundo do seu coração, até aquilo que você esconde de todo mundo. E ainda assim, ele permanece, não para te condenar, mas para te transformar. Não para te lembrar de quem você foi, mas para te mostrar quem você ainda pode se tornar. E talvez hoje seja o dia de parar de fugir, de parar de adiar, de parar de achar que um dia você vai estar pronto. Porque esse dia pode ser agora. Do jeito que você está. Com as suas falhas. Com as suas dúvidas. Com a sua história. Ele não exige que você chegue perfeito. Ele só espera que você venha.
Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar tudo. O Espírito Santo não desiste de você. Mesmo quando você se afasta, ele continua perto. Mesmo quando você erra, ele continua chamando. E sabe por quê? Porque ele conhece quem você pode se tornar. Ele vê além das suas falhas. Ele vê o seu propósito. E talvez, só talvez, esse vazio que você sente às vezes, não seja falta de algo, mas falta de alguém. E esse alguém é o Espírito Santo. Agora, eu quero te guiar em algo simples, mas poderoso. Se você puder, feche os olhos por alguns segundos, se estiver seguro para isso, e apenas repita, no seu coração ou em voz baixa: Espírito Santo, se o Senhor é real, fala comigo. Eu quero te sentir. Eu quero te conhecer. Sem pressão, sem expectativa exagerada, só sinceridade, porque é assim que ele responde. E talvez a resposta não venha do jeito que você espera. Talvez não seja um som audível, nem algo extraordinário naquele exato instante. Mas pode ser uma paz suave que começa a tomar conta de você. Pode ser um alívio que você não sabe explicar. Pode ser um pensamento simples, mas cheio de significado. Ele responde de formas que o coração entende, mesmo quando a mente ainda está tentando compreender. E quanto mais sincero você for, mais claro isso se torna. Não é sobre sentir algo intenso o tempo todo. É sobre perceber uma presença constante. Uma presença que te acompanha, que te orienta, que te fortalece, mesmo nos dias em que você se sente fraco. Talvez, depois desse momento, nada ao seu redor mude imediatamente. Mas algo dentro de você pode começar a se transformar. Uma nova sensibilidade, uma nova percepção, uma nova forma de enxergar a vida e a si mesmo. E aos poucos, você começa a confiar mais, a ouvir mais, a depender menos do barulho externo e mais dessa voz interior. E mesmo que você ainda tenha dúvidas, continue. Mesmo que pareça estranho no começo, continue. Mesmo que você não tenha todas as respostas, continue. Porque relacionamento se constrói com tempo, com presença, com constância. E o Espírito Santo não tem pressa. Ele caminha com você no seu ritmo. O mais importante, você já fez. Você abriu espaço. E quando existe espaço, ele preenche. Talvez você não sinta algo imediato. Ou talvez sinta uma paz leve agora. Mas uma coisa é certa. Quando você começa a buscar, algo começa a mudar. E não é sempre um sentimento forte. Às vezes é uma transformação silenciosa. Você começa a pensar diferente, a agir diferente, a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Isso é o Espírito Santo trabalhando dentro de você. E quanto mais você dá espaço, mais clara essa presença se torna. Agora deixa eu te dar algo prático. Se você quer sentir mais o Espírito Santo no seu dia a dia, comece com 3 coisas simples. Primeiro, silêncio. Separe alguns minutos do seu dia sem distrações. Segundo, sinceridade. Fale com Deus como você falaria com alguém próximo. Terceiro, atenção. Perceba os pequenos sinais, a paz, os pensamentos, os direcionamentos. O Espírito Santo não está longe. Ele está acessível. Mas ele não grita. Ele sussurra. E só quem desacelera consegue ouvir. Talvez esse vídeo seja o começo de algo novo para você. Não uma emoção passageira, mas uma conexão real. Porque quando você começa a sentir o Espírito Santo, você nunca mais é o mesmo. Sua forma de ver a vida muda. Suas decisões mudam. Seu interior muda. E não porque você foi forçado, mas porque você foi transformado. Agora eu quero falar diretamente com você. Se algo nesse vídeo tocou seu coração, não ignore isso. Não trata como só mais um vídeo, porque pode ser exatamente o momento que você precisava. Comenta aqui embaixo: eu quero sentir o Espírito Santo. Eu quero ler seu comentário e saber que você está dando esse passo. E se esse vídeo falou com você, compartilha com alguém. Às vezes, outra pessoa está precisando exatamente disso, e você pode ser o canal. E lembra, você não precisa esperar um momento perfeito. Você só precisa começar. O Espírito Santo já está perto.
A pergunta é: você está disposto a ouvir? E talvez, depois que esse vídeo terminar, a vida continue com seus desafios, com suas responsabilidades, suas preocupações, seus dias comuns. Mas agora existe algo diferente dentro de você. Uma semente foi plantada. E sementes não crescem da noite para o dia. Mas quando são cuidadas, elas se desenvolvem. Cada momento de silêncio que você tiver é como regar essa semente. Cada conversa sincera com Deus é como fortalecer essa raiz. Cada vez que você decide ouvir em vez de ignorar, algo cresce dentro de você. E com o tempo, aquilo que começou pequeno se torna firme. Você começa a ter mais clareza nas decisões, mais paz em meio ao caos, mais firmeza mesmo quando tudo parece incerto. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você não está mais enfrentando tudo sozinho. O Espírito Santo começa a fazer parte do seu dia, nas escolhas simples, nas conversas, nos pensamentos, nas atitudes que ninguém vê. E é aí que a transformação se torna real. Não apenas em momentos emocionantes, mas na constância do dia a dia. Talvez você ainda falhe, talvez ainda tenha dias difíceis, mas agora existe uma diferença. Você sabe para onde voltar, e sempre que voltar, Ele estará lá, sem rejeição, sem cobrança exagerada, mas com direção, com paz, com presença. E aos poucos, você percebe que aquilo que você buscava fora sempre esteve disponível dentro dessa conexão. Então continua. Mesmo devagar, continua. Mesmo com dúvidas, continua. Porque quem começa esse caminho descobre algo que não se explica totalmente com palavras, mas se vive.